Fala, duelistas! Bem-vindos à Cidade das Batalhas, tudo bom? Eu sou o Railson e espero que esteja tudo ótimo com vocês. Caso gostem do conteúdo do meu canal, peço que curtam esse vídeo, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem e comentem, pois qualquer tipo de interação será de grande ajuda para o crescimento do canal. Então, sem mais delongas, espero que gostem e vamos começar! Bom, esse é o primeiro vídeo do meu canal e também o primeiro vídeo de uma série que vou chamar de Arquetipos Esquecidos, no qual escolheremos um arquetipo forte, falaremos sobre a sua versão mais competitiva e diremos se seria relevante ou não para o meta. O primeiro arquetipo escolhido foi lançado na box The Secret Forces, ou Forças Secretas do ano de 2015, foi usado pelo Sawatari no anime do Yu-Gi-Oh! Arc-V e são monstros de vento besta guerreira. Sim, estamos falando dos samurais guaxinins mais amados ou, dependendo, mais odiados do Yu-Gi-Oh! Os Yosenjus. Os Yosenjus, apesar de terem monstros pêndulos, têm um formato de jogo totalmente voltado para normal summons em sequência. E isso possibilita com que o deck abuse de jogadas que normalmente você não veria outros arquetipos usando no main deck. Eu vou destacar 5 monstros que eu acho que seriam essenciais dependendo da sua build. E o primeiro monstro a ser falado é o Yosenju Kama 1. Yosenju Kama 1 é um monstro de vento, assim como todos os outros Yosenjus. É besta guerreira como a maioria dos Yosenjus e tem 1600 de ataque e 500 de defesa. O seu efeito é o seguinte: se esse card for invocado por invocação normal, você pode, imediatamente depois que esse efeito resolver, invocar por invocação normal o monstro Yosenju da sua mão, exceto o Yosenju Kama 1. Seu segundo efeito é o seguinte: se você controlar outro monstro Yosenju, você pode escolher um card com a face para cima que seu oponente controla. Devolva-o para a mão. Esse efeito só pode ser usado uma vez enquanto este card estiver com a face para cima no campo. E o terceiro efeito dele é que uma vez por turno durante a fase final, se esse card for invocado por invocação normal nesse turno, devolva-o para a mão. Como podemos ver, o Yosenju Kama 1, além de te possibilitar uma normal summon extra de um Yosenju, ainda te permite voltar uma carta do oponente para a mão. E isso, além de útil, é muito bom e muito versátil para retirar monstros que tenham mais de 3.000 pontos de ataque no campo, pois a maioria dos Yosenjus tem um ataque fraco. O segundo monstro que vamos falar agora é o Yosenju Kama 2. O Yosenju Kama 2 tem os mesmos atributos do Yosenju Kama 1, contudo, ele tem 1800 de ataque e 200 de defesa. O seu efeito é o seguinte: se esse card for invocado por invocação normal, você pode, imediatamente depois que esse efeito resolver, invocar por invocação normal o monstro Yosenju da sua mão, exceto o Kama 2. Este card pode atacar diretamente seu oponente, mas quando ele fizer isso usando esse efeito, o dano de batalha causado ao seu oponente é diminuído pela metade. O terceiro efeito é que uma vez por turno durante a fase final, se esse card for invocado por invocação normal neste turno, devolva-o para a mão. O efeito do Kama 2 aparentemente não tem nada demais, mas ele serve para trigar o efeito do Kama 3. Além disso, ele também te possibilita uma normal summon extra, e assim como o Kama 1, ele também volta para a mão no final do turno. Vamos falar agora do Yosenju Kama 3, que tem todos os atributos do Yosenju 1 e 2, mas ele tem 1500 de ataque e 800 de defesa. O seu efeito é que se esse card for invocado por invocação normal, você pode, imediatamente depois que esse efeito resolver, invocar por invocação normal o monstro Yosenju da sua mão, exceto o Kama 3. Quando outro monstro Yosenju que você controla causar dano de batalha ao seu oponente, você pode adicionar um card Yosenju do seu deck à sua mão, exceto o Yosenju Kama 3. Você só pode usar esse efeito de Yosenju Kama 3 uma vez por turno. E o terceiro efeito é, uma vez por turno durante a sua fase final, se esse card for invocado por invocação normal nesse turno, devolva para a mão. Então, como podemos ver,
o efeito do Yosenju Kama 2 ser de atacar diretamente faz com que o Yosenju Kama 3 trigue mais rápido, e todo turno você terá com certeza uma busca. O quarto monstro que vamos falar é o Yosenju Tsujiki, e particularmente eu gosto de usar de 1 a 2 cópias desse card no meu main deck. Seu efeito é o seguinte: durante a sua fase final, se esse card for invocado por invocação normal nesse turno, devolva-o para a mão. Você só pode usar cada um desses efeitos de Yosenju Tsujiki uma vez por turno. Durante a etapa de dano de qualquer duelista, quando o monstro Yosenju que você controla batalhar com o monstro do oponente, você pode descartar esse card. Esse monstro que você controla ganha 1000 de ataque até o final do turno. E você pode escolher um monstro Yosenju no campo, ele ganha 1000 de ataque até o final desse turno. O Yosenju Tsujiki tem os mesmos atributos, ou seja, é besta guerreira e vento, nível 4 e tem 1000 de ataque. Eu gosto de usá-lo pois ele consegue dar um buff nos monstros Yosenju que tem um ataque relativamente baixo. O monstro mais forte tem 1800 e com o efeito de Yosenju Tsujiki, você deixará o seu monstro Yosenju mais forte com 2800 de ataque. Geralmente, o quinto monstro dependerá muito da sua build. É o Yosenju Sinchueli. Ele é um monstro pêndulo, tá? É um monstro rocha e vento. Seu efeito de pêndulo é o seguinte: se um ou mais monstros de Yosenju que você controla seriam destruídos em batalha ou por efeito de card, em vez disso você pode destruir esse card. Ele serve como uma proteção, mas ele serve mais para ser um monstro pêndulo mesmo. Porque o efeito de monstro dele é o seguinte: se esse card for invocado por invocação normal, coloque-o em defesa. Seu oponente não pode escolher monstros de Yosenju que você controla como alvos de efeito de card, exceto esse card. O Yosenju Sinchueli é mais usado caso você queira usar a Yosenju Secret Move. É uma Counter Trap e seu efeito é o seguinte: quando um card de magia ou armadilha ou efeito de monstro for ativado enquanto você controlar pelo menos um card de Yosenju e todos os monstros com a face para cima que você controla forem monstros de Yosenju, negue a ativação e se isso acontecer, destrua esse card. Com essa carta, essa carta só poderia ser ativada na sua vez, mas caso você controle até mesmo uma carta pêndulo, você também poderia ativar essa carta no turno do oponente. Algumas outras cartas que com certeza você vai querer usar no seu deck seria a carta chamada Losewan Tano. É uma carta armadilha contínua e seu efeito é o seguinte: ative esse card apenas se você atualmente não controlar nenhum monstro invocado por invocação especial. Você sempre vai controlar um monstro de invocação normal. No caso, todos os Yosenjus você sempre fará a invocação normal deles. Então facilita muito a ativação desse card, mesmo que você controle somente Yosenjus. Enquanto o monstro estiver com a face para cima no campo, negue seus efeitos durante o turno que esse monstro for invocado por invocação especial. Se um ou mais monstros de efeito forem invocados por invocação especial em posição de ataque, coloque-os em defesa. Então você fará literalmente com que seu oponente perca um turno. E o efeito do Yosenju Kama 1 muito provavelmente voltará aquele monstro para a mão do oponente. Outra carta que você com certeza vai querer usar é uma armadilha contínua chamada de Macrocosmos. O seu efeito é o seguinte: quando este card resolver, você invoca por invocação especial um Helios, o sol primordial, da sua mão no deck. Enquanto este card estiver com a face para cima no campo, qualquer card enviado para o cemitério, em vez disso, é banido. A maioria dos decks sempre usa esse card pelo segundo efeito. Como seus monstros Yosenjus voltam para a mão, dificilmente eles serão destruídos. E isso faz com que a maioria dos decks meta tenha um problema para lidar, pois hoje a maioria dos decks sempre busca recursos do cemitério, e fazer com que eles sejam banidos é um enorme problema para o oponente. Outra carta que você vai querer usar é muito parecida com a Macrocosmos, é a Dimensional Fissure, que é uma mágica contínua. Seu efeito é muito parecido com a Macrocosmos. O efeito é o seguinte: quando qualquer monstro é enviado para o cemitério, em vez disso é banido. Tanto a Macrocosmos quanto a Dimensional Fissure estão limitadas no TCG, então você vai querer sim usar uma cópia de cada no seu deck. Outra carta bastante usada no deck é a Pot of Duality. Seu efeito é o seguinte: escave 3 cartas do topo do seu deck, adicione uma delas para a sua mão e depois embaralhe o restante no seu deck. Você só pode ativar uma Pot of Duality uma vez por turno. No turno em que ativar esse card, você não pode dar especial summon de nenhum monstro. Como já vimos, a estratégia dos monstros Yosenju é totalmente voltada para normal summon. Então, esse efeito colateral
pouco vai te afetar. É recomendado que você use 3 cópias desse card. Outra carta que muitas pessoas gostam de usar é a Despedida Final ou Card of Demise, que é uma mágica normal. O seu efeito é o seguinte: compre até ter 3 cartas na sua mão. E, além disso, pelo resto do turno, depois da resolução desse card, seu oponente não sofre dano. Durante a fase final deste turno, envie toda a sua mão para o cemitério. Você só pode ativar uma Despedida Final por turno. Você não pode invocar por invocação especial no turno em que ativar esse card. 2 coisas. Depois que você esvaziar sua mão, você ativa esse card e compra até ter 3 cartas. Outra coisa, durante a fase final, você pode escolher com que esse card resolva antes dos monstros de Yosenju voltarem para a sua mão. E nesse caso, você não vai descartá-los. E terceiro, você não faz invocação especial, ou seja, o único efeito colateral que você vai realmente sentir é que o seu oponente não vai levar dano nesse turno. Contudo, você terá uma mão cheia. Outra carta que você vai querer adicionar no seu deck é a Formação de Fogo Tank. Quando esse card for ativado, você pode adicionar um monstro do tipo Besta Guerreira de nível 4 ou menos do seu deck à sua mão. Todos os monstros do tipo Besta Guerreira que você controla ganham 100 de ataque. Você só pode ativar uma Formação de Fogo Tank por turno. Esse card é uma adição genérica para qualquer deck de Besta Guerreira. Então sim, você vai querer botar 3 dessa carta no seu deck. De resto, muitas pessoas gostam de mesclar a estratégia de Yosenju com a estratégia Psy Frame. Antigamente o deck também usava outra armadilha contínua, contudo ela foi banida. A querida e amada, ou mesmo a odiada, a Vengeance Emptiness, ou o vazio da vaidade. Seu efeito é o seguinte: nenhum duelista pode invocar monstros por invocação especial. Se um card for enviado do deck ou do campo para o cemitério, destrua esse card. Você poderia ativar esse card em Macrocosmos, assim essa carta jamais sairia do campo e você não precisa invocar monstros por invocação especial, já que você consegue botar todos os seus monstros de Yosenju de uma vez só. Algumas observações. Algumas pessoas gostam de mesclar a estratégia Yosenju com a estratégia Psy Frame. Eu particularmente gosto de encher de cartas armadilhas que vão me dar mais sossego, proteção e que vão trazer muita dor de cabeça para o oponente, como é o caso de Mirror Forces, Trap Holes e até mesmo Solens, como Solen Strike, Solen Warning e Solen Judgment. Então vai de cada pessoa. Contudo, as cartas que eu apresentei até agora são essenciais para a estratégia Yosenju. Então cabe você agora montar o seu deck, fazer com que seu oponente tenha muita dor de cabeça, se divirta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e abraço!